Bora, fiel, vitória do Coringão por 2-1 em cima do Velo Clube. Vamos acompanhar esse corte que eu separei pra vocês. O debate da ESPN, linha de passe. Eles comentaram sobre a vitória do Coringão. Saiu na frente por 1-0 e levou empate no segundo tempo. Uma jogada de escanteio. Romero acabou perdendo um pênalti, né? Que era pro Yuri bater esse pênalti. Logo na sequência, o Thales Magno achou um golaço ali de fora da área pra fazer o 2-1. O Timão perdeu vários gols aí. Memphis Depay poderia ter matado o jogo também. No segundo tempo, ele saiu. No finalzinho do jogo, ele saiu frente a frente com o goleiro. Chegou a perder alguns outros gols ali. Mas é pra entender. Início de temporada, os caras também fora de ritmo, entrando em forma. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo do Coringão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Mas começamos pela vitória do Corinthians sobre o Velo Clube por 2-1. Segundo jogo do Corinthians no campeonato, professor, segunda vitória por 2-1. Um time diferente. Se a gente pegar o time que começou contra o Bragantino, só tínhamos o Romero, o Kaká e o Donelli, né, de titulares. E aí eu te pergunto, esse time de hoje mostrou já ser melhor que o time da primeira rodada, claro, sempre com aquela análise do momento. Só 2 joguinhos, o recorte é pequeno ainda, né, prof? Boa noite. Boa noite, William, companheiros. Olha, se é melhor, não sei, mas penou mais. Penou mais que o Corinthians da primeira rodada. O Corinthians da primeira rodada sai perdendo, vira o jogo, mas foi mais constante durante a partida. Hoje, o que assusta é que depois do Corinthians... Bom, o Corinthians faz 1-0 com esse gol de bola parada, né? Foi bem o Coronado hoje, hein? O Coronado, e mal o goleiro Dalton. Ele nessa bola ele caiu muito estranho. Como Dalton ele é. Ah, muito bem, prof. Mas Tava com saudade disso. Gostava disso. Mas Ele depois... deve ter chegado muito louco no jogo, prof. Muito louco. Depois ele pega o pênalti do Romero, um lance muito importante com o Yuri Alberto. Na altura do jogo que o Velo empata, Misturou tudo. O empate já era merecido. Aquela altura o Velo começou melhor o segundo tempo. Mas depois, com as alterações, e aí o Thales Magno foi muito importante nessa história, né? O Igor Coronado estava cansado desde o primeiro tempo. O Corinthians acabou se superando, o que não é pouco para esse começo de ano, viu, William? Para aquele que acha que é pouco, o Corinthians tem 2 vitórias em 2 jogos, num momento do futebol brasileiro. Tá certo que alguns dos grandes clubes nem estão de corpo presente aqui, né? Principalmente os que estão nos Estados Unidos. Mas se você olhar aí nos estaduais, todos os grandes estão com muita dificuldade para pontuar nesse começo. É claro que a gente sabe, não são os times principais, mas pontuar é importante até para você ter mais tranquilidade para frente. Veja o caso dos cariocas. Eles vão ter que correr atrás de um prejuízo de pontos muito sério quando os times principais estiverem de volta, de Botafogo, de Flamengo. Então eu acho que isso tem que ser valorizado, sabe? Esses 6 pontos do Corinthians são mais importantes do que qualquer coisa que você possa tirar para o futuro da temporada. Eu perguntei para o professor se foi melhor que no primeiro jogo. Professor, se foi melhor eu não sei. Aí o Birner abriu os braços aqui, como que disse, como assim? Como assim? Foi melhor, Birner? O que você discorda? Bom, primeiro, boa noite. Tudo bem? Boa noite. A professora Celso Zelt, de quem gentilmente discordarei daqui a pouco. Sabia, uma reação muito intempestiva. Contra quem foi o primeiro jogo? Contra o Bragantino. Que é um adversário que, né, em tese, melhor que o Velo Clube. Mas que tem os fora de casa. Mas que tem os mesmos problemas de calendário de uma temporada com início antecipado. Perfeito. E que impede que eu faça qualquer avaliação realista de prospecção do que vai ser a temporada do clube. Eu consigo olhar muito mais para o ano passado, para o final do ano passado, quando eu penso no Corinthians, para falar do que eu espero da equipe do que eu consigo olhar para qualquer coisa que aconteceu nesses 2 jogos. Eu discordo do professor Celso Zelt sobre a importância dos pontos, porque eu também não acho que o campeonato seja tão importante. Era importante para evitar a crise, mas não para tornar a temporada à altura do que o torcedor deseja. É importante para dar tranquilidade. A situação, por enquanto, é tão irrelevante por causa da antecipação do calendário do começo, que nem os times do Rio de Janeiro com dificuldade de resultados estão entrando em crise quando não conseguem pontuar contra os pequenos. Lembrando que os pequenos cariocas quase sempre são bem piores que os pequenos paulistas. Mas tranquilos não frequentam a segunda divisão. Não, mas aí eu te pergunto, se o Corinthians tivesse perdido pro Bragantino e perdido hoje... O meu discurso seria o mesmo. Não, tudo bem, mas você acha que ia estar todo mundo... tudo bem, é tudo certo, muito tá bacana. Injusto cobrar de jogadores com tão pouco de tempo de treinamento. Mas pro clima, pra sequência... É melhor você ir trabalhando com vitórias ou empates do que você ir trabalhando em cima de derrotas. Sempre é melhor ganhar do que perder. É isso. A não ser para educação. Né? Mas sempre é melhor ganhar do que perder. De qualquer forma, eu acho que o que a gente tem que pegar, o que eu consigo pegar de útil desse jogo é a manutenção da ideia do treinador de jogo. Né? Mesmo mudando as peças. Com um trio de volantes, com um volante construtor pelos lados, com um que pega mais, dando meia de liberdade. Obviamente, quando estiver bem, vai ser o Garro. Hoje foi o Coronado. Acho que o estadual vai ser legal para o Corinthians, porque
a insanidade que o Ramon Dias fez ano passado quando ele escalou contra o Flamengo o Coronado e o Garro, mais 2 atacantes, Yuri e Memphis. Sofreu. No estadual dá para fazer contra os pequenos e ganhar jogos. Dá para tornar o time mais empolgante, ofensivo, somente jogando em casa, divertido. Então, acho que para observação, para dar ritmo aos jogadores, legal. Isso podia acontecer no treinamento, acontece no jogo. E quando acontece com vitória, digamos que o professor Celso Zelt fica mais feliz e os corintianos concordam com ele também. E aí a gente vendo o gol do Thales, né? E aí, Breiler, eu olho aqui e falo, bom, primeiro jogo, o Romero foi bem. O Romero até exerceu uma funçãozinha de Garro no primeiro jogo, né? Ali no meio e tal, se deslocou, fez uma função. A gente pode tirar aqui como um bom exemplo no primeiro jogo o José Martínez, que também, caindo um pouco para a direita também, foi interessante. Hoje já não foi titular, o Romero foi, né? Thales Magno, os 2 jogos, bem, hoje fazendo gol, inclusive. Esse é um jogador que dá para melhorar bastante nessa temporada, né? Então, aí hoje a gente tem o destaque do Coronado, que foi bem, sempre com aquela característica dos chutes de fora da área, foi assim um gol de falta, mas também arriscou. Tecnicamente é bom jogador. Durante o jogo, e tecnicamente é bom jogador. Aí você vê a opção do Carrídio. Deu opção ali para o Ranieri no lugar do Alex Santana, enfim, Mateuzinho, num lado ali onde tem o Léo Maná, e aí talvez o Corinthians precisasse de um reserva um pouquinho melhor para o Mateuzinho, mas enfim. O que eu quero dizer, falando todos esses nomes, dizendo que uns foram destaque de um jogo, outros se destacando no outro, é assim, me parece que é um Corinthians com uma certa consistência de elenco, porque você falou de manter a ideia, mas com peças diferentes. Ou seja, aquilo que a gente fala de profundidade de elenco, e o Corinthians tem o mérito de não ter perdido peças, né? Não vai ao mercado contratar, não tem grana para isso, para fazer grandes contratações, mas o mérito é a manutenção. Só saiu quem o Corinthians quis que saísse, né? Talvez seja esse o grande mérito. É um time mais arrumado, é um time que está mais equilibrado, que tem uma ideia ali que já está estabelecida até pelo trabalho desenvolvido desde o ano passado? Boa noite, William, Prof, Birner, boa noite para o Fã de Esportes. Sim, o Corinthians já tem uma liga que vem do ano passado, a manutenção do elenco foi importante nesse sentido, e tem também um comando que dá suas caras não só no estilo de jogo, como o Birner falou, mas também na maneira de trabalhar. É muito Ramon Dias, por exemplo, observar que o Rian entrou bem contra o Red Bull Bragantino e botar o Rian no time titular. É muito Ramon Dias entender que o Pedro Raul fez o gol e naturalmente ele já passa na fila do Héctor para ser a opção ao Pedro Raul. Héctor que tinha entrado de titular e não foi bem. Exato. Ele vai testando. Então, o Ramon Dias trabalha muito com esse curto prazo do futebol, curto prazo na competição de elenco. Isso é positivo, porque mostra que o Corinthians hoje tem alternativas para o treinador fazer isso. Olha, um cara ali baixou um pouco de rendimento, mesmo que seja começo de temporada, já tem alguém pronto para entrar. E é positivo também para o ambiente ter um Corinthians já nessa rotação e início de temporada. Porque eu entendo o que o Birner fala. Só estadual, ainda é um começo, não dá para traçar nenhum prognóstico. Mas se a gente lembrar o que era o Corinthians do ano passado e o que é o Corinthians hoje, passa muito mais confiança. O Corinthians do ano passado sofreu 5 derrotas consecutivas. Eu espero que o Corinthians faça um estadual forte quando estiver mais bem preparado fisicamente, quando tiver o tempo necessário para isso, porque eu olho muito pro Corinthians do ano passado, não pelo que eu vi nesses 2 jogos, é isso que eu quis dizer. Exatamente. Eu seria muito injusto, repito, da minha parte, fazer qualquer tipo de cobrança de desempenho para caras que se apresentaram há menos de 2 semanas. Mas se a gente falar em disputa por título, o Corinthians é um dos favoritos. Sem dúvida. O Corinthians entra como favorito, sem dúvida, com o Palmeiras e coloca o São Paulo no pacote também. O papel do William aqui tem 7 nominhos em destaque. 7 nomes. Ano passado ele não punha 3. É verdade. Né? Primeiro porque o time tinha sido todo remontado. Agora também precisamos lembrar o seguinte, se o Corinthians tem uma sobra de arrumação do ano passado, é mais demérito do que mérito, porque correu atrás de um quase rebaixamento. Foi. É por isso que está nessa situação. Foi. Né? Então é uma situação, acho que Corinthians e Flamengo são os 2 times que tinham uma base, por caminhos diferentes. E no Paulista também, depois daquela sequência de 5 derrotas, saída do Mano, o papo era evitar rebaixamento. O risco era esse, acaba não se classificando para a fase de mata-mata, mas hoje é um Corinthians com muito mais consistência, com muito mais profundidade de elenco. Ainda algumas carências, as 2 laterais, embora Mateuzinho e Bidu tenham mantido o nível do ano passado,
pensando em opção, eu não sei, por exemplo, se o Léo Maná consegue segurar esse batido como alternativa no lado direito. Não sei se Palácios e Hugo vão suprir ali essa concorrência que o Ramon Dias quer ter. Quem tem dois laterais consistentes do futebol brasileiro? Não, mas aliás, bem lembrado em Palácios, hein? Que a gente sempre esquece do Palácio, ele tá lá. Tá relacionado, tava como opção hoje. É isso aí, tava no banco. Pensando ali em quem vai ser a alternativa de fato, pode ser que ainda exista espaço nesse elenco para qualificar mais. Mas eu não imagino o Corinthians fazendo grandes movimentações de mercado, até porque o elenco que terminou ano passado já era muito interessante. Então, quando chegando o Garro, ganhando mais minutos, até o Pedro Raul se colocando presente outra vez para dar uma mudança de característica, Thales Magno, e assim, eu também não... O Pedro Raul vai ser uma super alternativa? Não vai, mas se a ideia é ter um centroavante de estatura, presença de área, para mudar cenário no segundo tempo, faz sentido ter no elenco. Sim. Para constar, mas não com a expectativa de outros tempos. Mas eu vejo titular. Eu vejo o Corinthians nessa esteira do ano passado, e aí já são 9 vitórias consecutivas, né, contando aquela sequência do final do ano, num caminho muito mais promissor, e aí a gente faz a ressalva a bastidor, que continua fervilhando. Aliás, amanhã o Conselho vai votar a história do impeachment, né? Então, mas a gente viu hoje 42 mil torcedores na Neoquímica Arena, e a gente sabe que a torcida do Corinthians é isso mesmo o campeonato estadual, enche estádio, mas o clima, o ambiente era diferente, não era de começo de estadual, porque o extracampo pesa nesse sentido. A torcida do Corinthians abraçou o Augusto Melo não é porque confia cegamente nele, é porque o time deu resposta em campo. Sim. Única e exclusivamente por isso. E essa atmosfera pode fazer diferença para o Augusto Melo. O Augusto Melo hoje conta única e exclusivamente com o momento do time. E se o momento do time é positivo, começa o estadual mantendo a sequência do ano passado, ganhando as 2 primeiras, o time praticando um futebol de razoável para bom, dadas as circunstâncias de começo de temporada, isso para ele pode ser a pedra de salvação. Então, pensando no ambiente do Corinthians, que já foi tão mais conturbado, essa sequência de vitórias, esse momento positivo de time, de elenco, de comissão técnica, ajudam muito o extracampo a, quem sabe, arrefecer e pro Augusto Melo ser um respiro se ele conseguisse salvar desse processo de impeachment. É bom lembrar aí pro fã de esporte, ou para quem não sabe, né? A gente vai voltar já a falar do elenco, só rapidinho. Amanhã tem o Conselho amanhã, né? Vai chegar à conclusão se decreta o impeachment ou não do Augusto Melo. E aí, se ele for impeachmentado pelo Conselho, ele é afastado ato contínuo, ele já é afastado, mas ele não é afastado definitivamente, porque precisa o sócio, o associado do Corinthians aprovar. Aí vai ter uma votação do associado. Se o associado realmente aprovar, aí pronto, impeachment tá, sacramentado. Se não, ele volta ao poder, tá? Mas a coisa já pode ser resolvida amanhã se ele não for impeachmentado. Mas acabou. Olha o clima para isso, William. Sim. Porque, primeiro, precisa passar pelo Conselho. Sim. A Gaviões, maior torcida do Corinthians, já convocou ali uma presença para fazer aquela pressão em favor do Augusto Melo na votação. Sim. O momento hiper positivo do time. Super. Então, até para os conselheiros, já coloca uma pulga atrás da orelha e nada a ver com o processo de impeachment, o mérito da acusação. A gente sabe que o que pesa, de fato, é o momento do time. E o momento do time hoje desaconselha um impeachment, porque o que o torcedor, o sócio, vai pensar friamente. Se sai o presidente, a gente corre o risco de ver esse processo que começou a dar certo desmoronar. Então, e assim, o torcedor do Corinthians não é fechado irrestritamente com Augusto Melo. O torcedor condiciona isso, há uma investigação em curso, mas não quer que esse processo seja interrompido de melhora do time. E o Augusto Melo, mesmo que seja ali empichado num primeiro momento pelo Conselho, ele estará nas mãos dos sócios que hoje olham de uma maneira muito positiva para esse time. Então eu vejo, diante desse momento, e nada a ver com a acusação, um momento oportuno para Augusto Melo se livrar da acusação de impeachment. O discurso dele é de vítima ali, que está sofrendo um golpe, mas ele tem muita responsabilidade em ter se colocado nessa situação. Não é normal que um presidente, no primeiro ano de mandato, tenha 11 diretores que pedem renúncia do cargo, que debandem da gestão. Recentemente. Então isso daí é um fato que politicamente o fragiliza muito, mas, por outro lado, ele conseguiu organizar a casa no futebol
e o futebol pode salvá-lo nesse momento. Então é um ambiente perfeito para Augusto Melo ter como argumento para os conselheiros e para o sócio que ele merece permanecer. O momento é oportuno para ele, mas é oportunista para outros também. Sim. Porque é isso que pega para a torcida, é o sentimento de que não é que tem uma frente de moralização no Corinthians, é gente querendo o poder de volta. É isso que está incomodando. E vale lembrar, quando a gente fala o torcedor com força política, é a Gaviões, que é a principal torcida organizada. E a Gaviões já se manifestou dizendo que apoia o não golpe, como eles chamam nesse momento, mas que se aparecer coisa na justiça, aí eles se voltam contra a administração do Melo. Eu acho que essa é a visão mais correta dessa história toda. Tem momento para tudo. Sim. Vamos tentar organizar esse meio campo do Corinthians aqui, porque vamos lá. Primeiro jogo, Alex Santana, de primeirão aqui, na volância, como diria o outro. Charles, que não foi tão bem, mas tudo bem. Essa coisa do jogador não ir bem até começo também de temporada. Aí você teve o José Martínez, que era para ser o primeiro, mas uma novidade naquele jogo contra o Bragantino. Ali ele mais jogou soltinho, mais para a direita, né? e tal. Era uma outra situação. Uma dobra de lateral. Quase uma dobra. Para marcar. Exatamente. Auxiliou demais aquele lado. E aí você teve na frente o Thales, aí você teve o Romero, ok. Hoje, você teve o Ranieri, que o melhor momento dele no Corinthians foi com o português. Da chegada dele. Antônio Oliveira. E aí você teve o Rian, que aí entrou bem e hoje foi titular, como você lembrou. Você teve o Coronado, que nem foi relacionado no jogo contra o Bragantino, né? Não me lembro. Foi relacionado, já começou como titular. E o Carrídio, por aqui. Então, assim, olhando para frente, você tem o Romero e você tem o Yuri. O Yuri vai ser titular. O Memphis Depay, que entrou no segundo tempo, ele vai ser titular. O Garro, quando tiver condições, ele vai ser titular. Eu acho que são 3 peças, num primeiro momento, intocáveis. Né? Claro que o tempo vai dizer, se estiverem mal e tal, mas num primeiro momento, intocáveis. Como é que fica isso aqui? É Alex Santana, é Ranieri, é Charles, é Rian, é Coronado com Garro em alguns momentos, como você falou, isso é impossível, porque o jogo contra o Flamengo já provou que em jogos complicados não dá para fazer essa dobra, é o Carrídio. E o Romero onde fica? Como é que faz? Para a fase de classificação do estadual, pensando num time que vai jogar vamos pensar num time, né, para os grandes momentos do Corinthians. Aí. Vou me apegar clássico, que é o que interessa. Vou me apegar muito às ideias do Ramon. Tá. Né, ao jeito que ele está construindo a equipe e não alguma coisa muito diferente disso. Né, eu acho que joga o Alex no meio campo, o Carrilho é intocável para mim. Primeirão ali o Alex. Carrilho para mim é intocável. Carrilho é intocável. Tem mais um intocável nessa direito para mim é assim, a não ser cair muito de rendimento, acontecer alguma coisa, é muito acima da média para fazer o volante que apoia do lado direito, se comparado aos outros jogadores. Tá. Do lado esquerdo, aí eu tenho alguma dúvida. E eu daria no campeonato estadual muita rodagem para o Rian, porque é um jogador jovem, se adapta bem, é um jogador que é muito voluntarioso. É óbvio que você pega um clássico, por exemplo, você acha que você vai perder o meio campo, que você vai ser atacado. Você pode colocar um jogador ali, um segundo volante de mais pegada, né, para fazer isso, mas estou me apegando ao... E daí pra frente, não tem erro. É Garro, Yuri e Memphis. Então é isso, Fel. Pra finalizar o vídeo, uma informação curiosa aí. O Romero e seu irmão compraram um clube da 3ª divisão do Paraguai, onde Romero e Oscar Romero são os novos proprietários do Clube Sport Colômbia, onde deram os primeiros passos pelo futebol antes de se transferirem ao Cerro Porteño, também do Paraguai. Antes de chegarem ao Cerro Porteño, onde apareceram para o futebol, os atacantes deram os primeiros passos no clube de Fernando de la Mora, cidade onde nasceram e foram criados na região metropolitana de Assunção, e sempre mantiveram um vínculo com a agremiação. Os gêmeos e o irmão mais velho, Fernando Romero, serão responsáveis pela gestão do Sport Colômbia. O objetivo lá é montar uma equipe competitiva, investir em estrutura e aos poucos ganhar protagonismo lá na Liga Paraguaia. Olha os irmãos Romero aí comprando um clube, hein? Será que ele compra o Coringão? Acho que ele não tem dinheiro, né? Ele não ganhou 1 bilhão, né? Como ele falou. O Sport Colômbia não disputava a 1ª divisão de futebol paraguaio desde a temporada 2010. Em 2023, a equipe foi vice-campeão da 4ª divisão e ganhou um acesso. No ano passado, a nova equipe dos irmãos Romero terminou em 11º lugar na 3ª divisão do Paraguaio, somando em 44 pontos e 34 rodadas. Há 4 anos, quando o clube passava por uma crise institucional e lidava com problemas financeiros, Oscar e Angel doaram 24 latas de tinta para a pintura das grades do estádio. De lá pra cá, se reaproximaram do clube e até que na última quinta-feira finalizaram a compra. Apesar da nova função dos bastidores do futebol, Angel Romero segue concentrado em ganhar título com o Corinthians. O Paraguai ganhou uma faixa de capitão do timão para a temporada 2025 e briga por espaço no setor que tem muita concorrência ali, muita qualidade, que é o de Rodrigo Garro, Memphis Depay, Yuri Alberto e Thales Magno. Já o Oscar Romero, seu
irmão aí, campeão pelo Brasileiro e Copa Libertadores pelo Botafogo ano passado, está livre no mercado e busca uma nova equipe para dar sequência à sua carreira. Estranho que o irmão do Romero mal jogou no Botafogo, ele ficou 6 meses, pouquinho tempo, ele já saiu. Eu lembro que no início lá parece que até gostaram dele, com o futebol dele, mas acabou saindo do Botafogo. Então, esse foi, deixa o seu like, se inscreva no canal para você não perder nenhuma informação do Coringão. Então valeu, até o próximo vídeo, nós.